Você sabia que uma canção mal escolhida no culto pode transformar sua adoração em uma ofensa ao coração de Deus? Você já considerou que cantar certas músicas durante a adoração pode, em vez de agradar a Deus, ofendê-lo profundamente? Muitos não percebem, mas nem tudo o que soa espiritual é aceito pelo Senhor. Em Amós 5, versículo 23, Deus fala claramente: Afasta de mim o ruído dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas harpas. Este não é apenas um alerta simbólico, é uma rejeição direta de adorações vazias, que não vem de um coração sincero e consagrado. Hoje, vamos explorar uma verdade urgente e esquecida. Como algumas canções que cantamos na igreja, podem ser, na realidade, uma zombaria do caráter santo de Deus. Vamos aprender a discernir o que realmente honra o Senhor na adoração. Você está pronto para entender o que Deus espera de você? Vamos então juntos nos aprofundar nesse tema que transformará a sua visão sobre o culto e a verdadeira adoração. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer aprender a adorar de verdade e se inscreva para não perder nenhuma revelação. Fique até o final, tem uma surpresa especial: a santidade do culto. O que é adoração para você? Quando você entra na igreja e começa a cantar, o que passa pelo seu coração? Será que muitas vezes tomamos o culto como um simples ritual, algo que fazemos apenas para cumprir o horário ou a tradição? Precisamos urgentemente parar e refletir sobre a santidade de Deus e como ela exige que nos aproximemos dele com o máximo de reverência. O culto não é um momento de entretenimento ou uma performance. É um ato sagrado. É uma entrega total a Deus. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o Criador do universo, o Senhor soberano de todas as coisas. E por isso, o culto deve ser tratado com a reverência e o respeito que ele merece. Em Levítico 10, versículos 1 e 2, encontramos uma história que ilustra de forma clara como Deus vê o culto e a adoração. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre ele deitaram incenso, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então, saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Este não é um conto simbólico, não é uma história apenas para nos ensinar sobre o passado. Este é um alerta direto para nós hoje. O culto não é algo para ser levado de forma leviana. Nadab e Abiú não tinham em mente a santidade de Deus quando ofereciam sua adoração. O que Deus está nos dizendo com esse exemplo é: não se aproximem de mim de qualquer jeito. Quando adoramos a Deus, devemos fazê-lo com reverência e respeito, porque Ele é santo. Você entende isso, irmão? O culto é o momento mais sagrado que você tem com Deus. O Senhor nos exige que o adoremos com um coração puro, sincero e cheio de respeito. Deus não está preocupado com as músicas bonitas ou com a performance dos cantores. O que Ele olha é para o coração de quem está adorando. Ele não se agrada de canções que saem apenas dos lábios. Você está pronto? Comente amém. Agora, clique no like e se inscreva. Não saia antes do final. Tem algo que vai tocar seu coração. A exigência de um coração sincero. Deus não quer um culto vazio, onde nossas palavras não são acompanhadas de uma vida transformada e de um coração que o respeita e o honra de verdade. Em Malaquias 1, versículo 6, Deus diz: O filho honra o pai e o servo, o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. Como é possível que cantemos e nos chamemos de adoradores, e ainda assim desonremos a Deus com um culto superficial, vazio, sem profundidade? O que mais importa para Deus não são os nossos gestos,
mas a sinceridade com que oferecemos nossa adoração. Se nossos cânticos não vêm de um coração reverente, não estão agradando a Deus. O que Deus exige de nós é a sinceridade em nossa adoração. E essa sinceridade está diretamente ligada à reverência e ao respeito por sua santidade. Quando Deus instituiu o culto em Israel, ele o fez com detalhes específicos sobre como as ofertas e os sacrifícios deveriam ser realizados. Ele não deixou espaço para improvisações ou jeitinhos. Cada detalhe tinha um propósito, e isso nos ensina a ser cuidadosos em como nos aproximamos dele. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que se aproximaram de Deus com um coração sincero e foram recebidos, e outros que se aproximaram de maneira irreverente e sofreram as consequências. Isso é algo sério. O culto como expressão de vida. Hoje, o culto continua sendo o momento mais importante para nos encontrarmos com Deus. Não importa se a igreja é pequena ou grande, não importa se a música é clássica ou contemporânea. O que importa é a atitude com a qual nos aproximamos de Deus. Você pode até cantar lindas canções, pode até ser um excelente músico ou cantor, mas se o seu coração não estiver alinhado com a santidade de Deus, suas palavras estarão vazias. E o que é mais grave, você estará desonrando a Deus. O Senhor quer ouvir o que vem do fundo do seu coração. Ele quer uma adoração que seja uma expressão de reverência, não uma simples canção para agradar a si mesmo ou aos outros. Adoração não é sobre nós, é sobre Deus. E quando começamos a entender isso, começamos a ver o culto de uma forma completamente diferente. A adoração verdadeira é um reflexo da nossa vida em Cristo. Não é algo que fazemos por um momento, mas algo que permeia todos os aspectos de nossa vida. Se nossa adoração se resume apenas ao que fazemos na igreja, então estamos longe da verdadeira adoração. Lembre-se do que Jesus disse em João 4, versículo 23, "Mas vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade." Isso nos ensina que a verdadeira adoração não é algo que fazemos de maneira mecânica ou apenas em palavras. É algo que vem de um coração transformado, que entendeu o caráter santo de Deus e responde com respeito, amor e reverência. O que você canta no culto? Você realmente está adorando a Deus ou apenas seguindo a música? Deus não quer o seu som se ele não vier de um coração puro. E é por isso que o culto é tão sério. Se você crê que Deus merece adoração verdadeira, deixe um 2 nos comentários e se inscreva no canal. Fique até o fim. Há uma mensagem que você precisa ouvir. A seriedade do culto. Cada palavra que você canta, cada nota que você toca, deve ser uma oração sincera, uma expressão de adoração verdadeira. Deus não se deixa enganar. Ele sabe se o seu coração está alinhado com a sua santidade ou se você está apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Hoje, a pergunta que fica é: você realmente adora a Deus como ele merece? Ou será que você tem cantado, mas não tem reverenciado? A santidade de Deus deve ser o que nos move a adorar de forma pura e sincera. Só assim nossa adoração será aceitável diante dele. Que possamos refletir profundamente sobre como temos nos aproximado de Deus. Não basta apenas estar na igreja, não basta cantar as palavras. É preciso ter um coração que verdadeiramente reverencia e adora o Senhor em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não é algo que devemos tomar como garantido, nem é algo que podemos realizar de qualquer maneira. Ela exige de nós um compromisso profundo, uma conexão genuína com o nosso Criador. Não se engane, irmão. O culto não é sobre como você se sente ou como as coisas podem parecer para os outros.
O culto é sobre o que é aceitável aos olhos de Deus. O Senhor é digno da melhor adoração que podemos oferecer. E a responsabilidade da igreja é nos ensinar o que significa adorar em espírito e em verdade. Em João 4, versículo 24, Jesus deixa muito claro: Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Não há margem para dúvidas aqui. A verdadeira adoração começa com um coração sincero, com uma disposição para buscar a Deus com toda a nossa alma, mente e forças. Não é uma questão de sentimentalismo ou de aparência, mas de um compromisso genuíno com a verdade de quem Deus é e do que Ele exige de nós. A responsabilidade da igreja: Ele não busca um culto superficial, uma adoração vazia, que pode ser facilmente feita de qualquer maneira. Ele busca adoradores que compreendam o significado profundo do que é se aproximar dele e que desejam oferecer um coração puro e sincero em adoração. Agora, a pergunta que surge é: quem é responsável por nos ensinar a verdadeira adoração? A resposta é clara: a igreja. Antes de tudo, comente glória a Deus se você ama adorar. Dê um like, se inscreva e não pule o final, tem uma revelação poderosa te esperando. A igreja tem o dever de nos guiar a esse entendimento profundo e sincero de adoração. E quando falo de igreja, falo de todos nós, que somos o corpo de Cristo. Cada um de nós tem a responsabilidade de ensinar aos outros a verdadeira adoração, não apenas por meio de palavras, mas por meio de nossas vidas. Quando nos reunimos como igreja, é para refletirmos e vivermos a adoração verdadeira. Não podemos permitir que o culto seja transformado em um espetáculo ou em algo que visa apenas entreter ou atrair os olhares das pessoas. O culto não é um show. O culto não é um lugar para demonstrarmos nossas habilidades ou para agradar a nossa vaidade. O culto é o momento mais sagrado de nossas vidas. Um momento em que nos aproximamos de Deus com humildade, reverência e sinceridade. Infelizmente, muitos líderes e igrejas têm falhado em cumprir essa responsabilidade. Em vez de nos ensinar o verdadeiro significado da adoração, muitas vezes somos levados a práticas vazias, onde o foco está no entretenimento, nas emoções temporárias ou até mesmo no status e na popularidade. É alarmante ver como muitas igrejas, em nome da adoração, transformaram o culto em uma espécie de show, onde o objetivo é simplesmente impressionar, não edificar. E, meus irmãos, isso é um perigo. A palavra de Deus é clara ao nos alertar sobre as consequências de cairmos em práticas religiosas vazias. Em Mateus 15, versículos 8 e 9, Jesus cita Isaías e diz: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas palavras são duras, mas são necessárias. Adoração sem um coração sincero e sem entendimento verdadeiro não agrada a Deus. Quando o culto se torna sobre as aparências ou sobre agradar as pessoas, perdemos o foco da verdadeira adoração. O perigo de sermos como os fariseus, que adoravam com os lábios, mas não com o coração, está sempre presente. E esse é o alerta que devemos levar muito a sério: a responsabilidade de ensinar a adoração. A responsabilidade da igreja é ensinar a adoração que honra a Deus. Não podemos nos dar ao luxo de negligenciar isso. Não podemos permitir que os membros da igreja se tornem meros espectadores que participam do culto sem compreender o que significa realmente adorar. Em vez disso, devemos ser discipuladores de adoradores. Precisamos ensinar nossos irmãos a adorar com verdade, a cantar com sinceridade, a orar com fervor, a viver de acordo com os padrões de Deus, não com os padrões do mundo. A adoração
não é apenas o momento da música na igreja. Ela é uma maneira de viver. É nossa responsabilidade como igreja mostrar ao povo de Deus que a adoração vai além das canções e que a vida de adoração deve ser refletida em cada aspecto do nosso viver. E o que é, então, a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é aquela que flui de um coração transformado, de um coração que compreende o preço da salvação e o amor imenso de Deus por nós. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo nos instrui dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A adoração verdadeira é uma entrega total de si mesmo a Deus. Não é sobre emoções momentâneas ou experiências passageiras. É uma entrega que se reflete em nossas atitudes, em nossa forma de viver, em nossas escolhas diárias. Quer transformar sua adoração? Comente 3, clique no sininho e se inscreva. Veja até o fim, porque Deus tem algo especial para você hoje. A adoração, como estilo de vida, o que mais precisamos aprender e que a igreja precisa urgentemente ensinar é que a adoração não é um evento isolado. Ela não deve ser limitada aos minutos que passamos cantando na igreja. A adoração é uma atitude de vida. O culto que prestamos a Deus em nossas reuniões deve ser apenas um reflexo de uma vida que já está consagrada a Ele. O verdadeiro adorador vive em adoração, vive em reverência, vive em obediência. Ele não adora a Deus apenas quando está na igreja, mas adora a Deus em todo o tempo e em todos os lugares. Ele não apenas canta, mas também vive as palavras que canta. Não podemos esquecer que Deus não quer apenas as nossas músicas ou nossos gestos. Ele quer o nosso coração. E a responsabilidade da igreja é nos ensinar a dar o nosso coração a Ele de forma verdadeira, não superficial. O Senhor nos chama a uma adoração que é espiritual, que é genuína, que é em verdade. Não podemos cair na armadilha de pensar que basta cumprir um ritual. A verdadeira adoração começa com o entendimento profundo de quem Deus é, do que Ele fez por nós e do que Ele espera de nós. Quando a igreja ensina essa verdade, ela está cumprindo seu papel de discipular adoradores que agradam a Deus em espírito e em verdade. Em resumo, a responsabilidade de ensinar a verdadeira adoração não é apenas de músicos ou pastores, mas de toda a igreja. A adoração verdadeira não pode ser negociada, não pode ser barateada, ela deve ser pura, sincera e baseada na verdade. Precisamos entender que cada momento de adoração é uma oportunidade única de nos aproximarmos de Deus de maneira genuína. Vamos, então, deixar que a igreja nos ensine a adorar de maneira verdadeira para que nossos corações estejam alinhados com o que Deus espera de nós. Há algo que precisamos entender de forma clara e inquestionável. A verdadeira adoração a Deus não se resume a palavras bonitas ou melodias emocionantes, mas é uma expressão direta da nossa obediência ao Senhor. A obediência como adoração. Muitos de nós acreditamos que o simples ato de cantar ou orar já é suficiente para agradar a Deus. Mas a Bíblia nos ensina que, quando nossa adoração não está acompanhada de uma vida de obediência, ela é vazia, sem valor. Em 1 Samuel 15, versículo 22, Deus declara através do profeta Samuel: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Este versículo é uma das lições mais poderosas que podemos aprender sobre o que Deus realmente espera de nós. Não são nossos rituais ou nossas ofertas que o impressionam, mas a nossa disposição em obedecer à sua palavra. A adoração verdadeira não pode ser separada da obediência. O que fazemos com nossos lábios deve refletir o que fazemos com nossas vidas. Quando cantamos "Tu és santo",
mas não vivemos de acordo com a santidade de Deus, estamos apenas repetindo palavras vazias. Isso não é adoração. Quando declaramos que Deus é digno, mas ignoramos seus mandamentos, estamos oferecendo a Ele o que é irrelevante. Deus não está buscando um culto superficial ou uma adoração momentânea que se limita ao templo. Ele está à procura de corações que o obedeçam em todas as áreas da vida, que o adorem não apenas com palavras, mas também com ações, com escolhas diárias que glorificam o seu nome. É fundamental entender que a obediência é uma forma de adoração. O Senhor não nos chama para sermos apenas ouvintes da sua palavra, mas praticantes. Em Tiago 1, versículo 22, somos exortados: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando nos limitamos a ouvir a palavra de Deus, mas não a aplicamos, nossa adoração se torna uma farsa. Podemos cantar belamente, mas nossa adoração será inútil se não refletir o nosso compromisso com a palavra de Deus em nossa vida diária. Em João 14, versículo 15, Jesus deixa claro: se me amais, guardareis os meus mandamentos. A verdadeira adoração começa no coração, mas ela deve se traduzir em ações. Se você realmente ama a Deus, se você realmente o adora, suas ações devem refletir isso. E o que Ele espera de nós? Obediência. Obediência à sua palavra. Obediência ao seu chamado. Obediência a tudo o que Ele nos ensinou. Adorar a Deus não é simplesmente cantar em um culto ou orar de vez em quando. Adorar a Deus é viver em conformidade com a sua vontade, é fazer da sua palavra a base de nossas decisões diárias. É viver com integridade, honestidade e amor. Cada canto no culto deve ser um reflexo do nosso compromisso com a obediência a Deus. Não importa se você tem a voz mais bonita ou se sabe todas as letras das músicas. O que importa é que, ao cantar, seu coração esteja alinhado com a vontade de Deus. Você pode até parecer muito espiritual para os outros, mas Deus vê o seu coração e Ele quer mais do que a aparência. Ele quer a sinceridade da sua vida. A verdadeira adoração, aquela que agrada a Deus, é aquela que vem de um coração disposto a seguir a sua vontade em todos os momentos. A verdadeira adoração não é um momento no culto, é uma atitude constante, uma postura de vida, uma prática diária de obediência ao Senhor. Quando adoramos, devemos fazer isso com a consciência de que estamos diante de um Deus que exige mais do que palavras, mais do que rituais. Ele exige obediência. Ele não quer apenas nossas ofertas, mas quer que nossas vidas sejam uma oferta viva e constante. Em Romanos 12, versículo 1, Paulo nos exorta a apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Isso é o que Deus espera de nós. Uma vida de adoração. Uma vida em que nossas ações diárias, nossas escolhas, nossas palavras e nossos pensamentos estão em conformidade com a sua vontade. Esse é o culto verdadeiro que Ele deseja e é isso que precisamos aprender a fazer. A obediência à palavra de Deus é a expressão máxima de adoração. Quando seguimos seus mandamentos, quando vivemos de acordo com sua palavra, estamos expressando o maior ato de adoração possível. Não há nada mais que Deus deseje de nós. Não há música, não há oração que o agrade mais do que a obediência. E a boa notícia é que Deus nos dá a graça e o poder para vivermos essa obediência. Não estamos sozinhos nesse processo. O Espírito Santo nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, a obedecer aos seus mandamentos, a viver uma vida que lhe seja agradável. A adoração verdadeira não é algo que conseguimos fazer por nossa própria força, mas é uma expressão da transformação que Deus já começou em nós. Os perigos de um culto vazio.
Portanto, meus irmãos, é hora de refletirmos profundamente sobre o que realmente significa adorar a Deus. Não podemos mais nos enganar achando que adoração é apenas cantar ou fazer orações bonitas. A adoração verdadeira é um compromisso total com a obediência ao Senhor. O que você canta deve ser a realidade do seu coração. Se você canta sobre santidade, sobre a grandeza de Deus, sobre seu poder, mas vive de forma contrária àquilo que canta, então sua adoração não é verdadeira. Deus quer um coração disposto a obedecer. Ele quer que a nossa adoração seja a expressão do nosso compromisso diário com Ele, com sua palavra e com sua vontade. Quando você cantar, que seja com a certeza de que sua vida está refletindo o que você está proclamando. Quando você adorar, que seja com a consciência de que a obediência a Deus é a maior forma de adoração que podemos oferecer. Se você quer agradar a Deus, comece obedecendo a sua palavra. Essa obediência será a verdadeira adoração. Não importa o que os outros vejam. O que importa é que Deus está olhando para o seu coração. O verdadeiro adorador é aquele que vive de acordo com a palavra de Deus, que coloca em prática tudo o que Ele nos ensina. Esse é o tipo de adoração que Deus aceita. E é essa a adoração que precisamos oferecer a Ele todos os dias de nossa vida. Preste atenção, pois o que vou dizer agora é algo que devemos levar em consideração com seriedade. O culto vazio é um dos maiores perigos espirituais aos quais a igreja pode ser exposta. E o que é um culto vazio? Um culto vazio não é aquele onde as palavras são poucas ou a música é fraca. Um culto vazio é aquele em que as palavras são ditas, as músicas são cantadas, mas o coração está distante de Deus. Um culto vazio é aquele que se preocupa mais com a performance, com o aplauso dos homens, com a música perfeita, do que com a verdadeira adoração ao Senhor. Em Mateus 15, versículos 8 e 9, Jesus cita Isaías e faz um alerta claro. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas palavras devem penetrar fundo em nossa alma. Jesus não está falando apenas para os fariseus de sua época. Ele está falando conosco também hoje. Você pode até cantar palavras que falam de honra e adoração, mas, se o seu coração não estiver rendido, sua adoração será vazia, será um ritual, sem poder. Deus não está preocupado com a quantidade de palavras que você diz ou com as melodias que você canta. O que importa é a sinceridade do seu coração e o quão profundamente você está comprometido com a verdade da adoração. O culto não é para nós, não é para exibição. O culto é para Deus. O foco deve ser a glorificação dele, não nossa satisfação pessoal. Quando fazemos do culto um lugar de entretenimento ou uma oportunidade para exibir nossos talentos, estamos, de certa forma, zombando de sua santidade. O culto não pode ser transformado em um espetáculo. Ele é um momento de entrega, de rendição total ao Senhor, onde o nosso coração se dobra diante da sua majestade e grandeza. Em nossas igrejas, temos visto o culto ser cada vez mais transformado em uma plataforma para mostrar talentos, habilidades musicais e performáticas, em vez de um verdadeiro espaço de reverência a Deus. Isso, meus irmãos, é uma armadilha. O culto vazio é aquele onde as pessoas se envolvem com a performance da música, mas o Espírito de Deus está distante. Cantar de forma mecânica, sem uma verdadeira conexão com o Senhor, é como oferecer fogo estranho, como fizeram Nadab e Abiú. Deus não se agrada de adoração, que é apenas um espetáculo para os olhos humanos. Ele deseja um coração quebrantado e contrito, uma adoração genuína que se reflete em cada ação de nossa vida. Quando o culto se torna uma performance,
ele perde seu verdadeiro propósito. Cantar no culto não é uma oportunidade para exibir talento ou fazer os outros se impressionarem. O culto é a nossa oportunidade de honrar a Deus com todo o nosso ser, com um coração sincero, com uma mente focada, com uma vida dedicada a Ele. Quando começamos a transformar a adoração em algo voltado para o público e não para Deus, corremos o risco de perder o verdadeiro significado do culto. E o que é pior, começamos a adorar ao homem em vez de a Deus. O culto vazio e suas consequências. O culto vazio é também um culto onde as pessoas estão mais preocupadas com a aparência do que com o conteúdo. Jesus nos alertou sobre isso ao falar com os fariseus em Mateus 23, versículos 27 e 28, onde ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Essas palavras são duras, mas necessárias. Elas nos desafiam a olhar para dentro de nós mesmos e a refletir sobre nossa verdadeira motivação. Você está realmente adorando a Deus? Ou está mais preocupado com as pessoas te verem durante o culto? Você está mais preocupado com o show, com as palmas, ou com o fato de que o Senhor está olhando diretamente para o seu coração? A adoração não pode ser vazia, irmãos. A adoração não é um teatro, e a igreja não é um palco. E isso não se aplica apenas aos músicos ou pastores. Cada um de nós tem um papel na verdadeira adoração. Quando você está lá no banco da igreja durante o culto, sua atitude deve ser a mesma. Uma adoração que não se limita a palavras, mas que envolve todo o seu ser. Deus não quer que você seja um espectador no culto. Ele quer que você seja um participante ativo da adoração. E para isso, é necessário que você se entregue completamente a Ele. Vamos ser sinceros, irmãos. Como estamos cantando, adorando e orando diante de Deus? Se nosso coração não estiver alinhado com o propósito de glorificar o nome de Deus, então estamos oferecendo a Ele um culto vazio. Podemos até cantar bem, podemos até parecer espirituais para os outros, mas, se nosso coração está distante, estamos apenas criando um eco vazio. Deus não está interessado em palavras vazias. Ele quer o seu coração. Ele quer uma adoração verdadeira, aquela que vem de uma vida transformada e rendida a Ele. É importante entender que um culto vazio não é apenas uma falha no aspecto emocional ou na performance. Um culto vazio é um culto que não tem poder. Ele não tem poder de transformar vidas. Ele não tem poder de fazer com que as pessoas se aproximem de Deus. Um culto vazio não leva ninguém à mudança. Quando a adoração se torna apenas uma exibição, ela perde a força que poderia ter de conduzir as pessoas ao arrependimento, à reflexão e à intimidade com Deus. Não podemos nos dar ao luxo de continuar adorando de forma vazia, sem nos importar com a profundidade e a sinceridade da nossa adoração. Devemos, portanto, examinar nossas vidas e perguntar: estou adorando em espírito e em verdade, ou estou apenas participando de um ritual religioso que não tem significado real para mim? O culto é para Deus. E, se ele não está sendo glorificado, então todo o resto é em vão. Deus exige de nós mais do que uma aparência externa de religiosidade. Ele exige um coração que o adora com sinceridade, que o busca com fervor, que o glorifica com pureza. E essa é a verdadeira adoração, aquela que flui de um coração transformado, que está em plena comunhão com Deus. O alerta está lançado. Se estamos apenas cantando ou orando por hábito,
ou para agradar os outros, então estamos em um culto vazio. O culto verdadeiro é aquele onde nosso coração é tocado, transformado e totalmente rendido a Deus. Que possamos, como igreja, aprender a adorá-lo da maneira que ele merece, com todo o nosso ser, em espírito e em verdade. E que nunca mais permitamos que nossas adorações se tornem apenas palavras vazias ou rituais sem vida. A importância de cultivar um coração puro há algo fundamental que precisamos entender sobre a adoração a Deus. Sem um coração puro, nossa adoração não passa de palavras vazias. A verdadeira adoração começa no coração. E Deus não se engana com aparências. Ele vê as motivações mais profundas da alma humana. Em Salmos 51, versículo 10, Davi, ao ser confrontado com seus pecados, faz uma oração profunda e sincera. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Esta oração de Davi deve ser a nossa oração, pois é dela que nasce a verdadeira adoração. Para cantar com reverência, devemos ter um coração limpo diante de Deus. Não podemos nos aproximar de Deus com hipocrisia ou engano. A Bíblia nos ensina que ele exige sinceridade, que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, como diz João 4, versículo 24. Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso significa que a verdadeira adoração não é apenas uma questão de palavras ou atitudes externas, mas sim uma transformação interna do coração. Quando Davi ora pedindo a purificação de seu coração, ele está reconhecendo que somente Deus pode limpar o que está sujo. Apenas Ele pode nos tornar capazes de oferecer uma adoração genuína e aceitável. Quando o nosso coração está limpo, somos capazes de cantar de verdade, e não apenas de forma mecânica ou superficial. A adoração genuína não é algo que conseguimos fabricar por nossa própria força. Não podemos produzir uma verdadeira adoração se não houver uma mudança real em nosso interior. Cantar de forma verdadeira significa que nossa adoração vem de um coração puro e transformado por Deus. Isso não é algo que podemos fazer por nós mesmos. É um processo de purificação interior que vem de um relacionamento verdadeiro com Deus. Quando nos aproximamos dele com um coração puro, ele purifica nossas palavras e nossas canções, tornando nossa adoração aceitável aos seus olhos. É fácil nos enganar com a aparência de um culto bem feito, com belas músicas e orações eloquentes. Mas Deus não olha para isso. Ele olha para o nosso coração. Ele sabe quando estamos apenas seguindo uma rotina religiosa ou quando realmente o estamos adorando. A verdadeira adoração nasce da sinceridade e da entrega de um coração que reconhece sua dependência de Deus. É quando nos sentimos quebrantados diante de sua santidade, quando nos rendemos completamente a Ele, que nossa adoração se torna genuína. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, versículo 1, nos desafia a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso significa que a adoração é uma entrega total, não apenas no momento de cantar, mas em todas as áreas de nossa vida. Para que essa entrega seja genuína, ela precisa vir de um coração limpo, transformado. Não podemos oferecer a Deus apenas uma parte de nós. Deus quer todo o nosso ser. Ele quer nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ações e palavras. Se nosso coração não estiver purificado, nossas ações, por mais que pareçam corretas, não terão valor diante de Deus. A importância de cultivar um coração puro para adorar não pode ser subestimada. Não se trata apenas de cantar as palavras certas ou de estar na igreja nos horários certos, mas de viver em conformidade com a vontade de Deus todos os dias. Não importa o quanto cantemos bem ou o quanto nos esforcemos,
Se nosso coração não estiver em harmonia com a vontade de Deus, nossa adoração será vazia. Não podemos viver em pecado e esperar que nossa adoração seja aceita. Deus deseja um coração sincero, não uma adoração disfarçada de religiosidade. Em Isaías 1, versículo 15, Deus fala diretamente ao povo de Israel, dizendo: "Quando estenderdes as mãos, esconderei de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicardes as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue." Deus estava rejeitando as orações e sacrifícios do povo, porque suas ações não correspondiam à verdadeira transformação interna que ele desejava. O culto pode ser um ritual, mas, se o coração não estiver limpo, ele não tem valor algum. Deus não aceita a adoração que é apenas de fachada. Ele quer que nos arrependamos, que busquemos sua purificação, que nos entreguemos a ele sem reservas. O coração puro não é aquele que é perfeito, mas aquele que se submete à purificação de Deus. Quando oramos e pedimos a Deus para criar em nós um coração puro, estamos reconhecendo que por nós mesmos não somos capazes de alcançar essa pureza. A pureza do coração é uma obra do Espírito Santo em nossas vidas. Ele é quem nos limpa, quem nos fortalece para vivermos uma vida que honra a Deus. A purificação do coração vem do nosso desejo de agradar a Deus mais do que agradar a nós mesmos ou aos outros. Quando buscamos esse tipo de pureza, nossa adoração se torna um reflexo de nossa total entrega a Deus. Não podemos ignorar que o nosso coração é a fonte de toda a nossa adoração. Se o nosso coração está cheio de inveja, raiva, arrogância, orgulho ou qualquer outro pecado, nossas palavras de adoração não passarão de um eco vazio. Como Jesus disse em Mateus 15, versículo 18, "O que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem." Nossas palavras de louvor só têm valor quando vêm de um coração purificado e sincero. É a pureza do coração que torna a nossa adoração verdadeira e aceitável a Deus. Sem isso, estamos apenas tentando enganar a nós mesmos. Portanto, irmãos, é urgente que busquemos a purificação do nosso coração se quisermos que nossa adoração seja verdadeira. Não podemos continuar oferecendo a Deus adorações vazias que vêm de corações impuros e egoístas. Devemos buscar a pureza em cada área da nossa vida. E é somente através dessa pureza que nossas palavras e cânticos se tornam uma adoração genuína. Isso requer arrependimento, transformação e uma entrega contínua a Deus. O Senhor quer que o adoremos com a totalidade de nosso ser. Isso só é possível quando o nosso coração é purificado pela sua graça. A adoração genuína não é algo que conseguimos forçar. Ela é o resultado de um coração que se entregou totalmente a Deus, que está disposto a ser purificado e moldado por Ele. Se queremos adorar a Deus de verdade, devemos primeiro buscar a purificação do nosso coração, deixando que o Espírito Santo nos revele e nos cure de tudo o que impede nossa adoração verdadeira. Somente assim, seremos capazes de cantar e adorar ao Senhor com reverência e sinceridade, oferecendo-lhe o melhor de nós mesmos. A profundidade do canto no culto. Quando falamos de cantar no culto, muitas vezes nos limitamos a pensar nas músicas como simples canções que usamos para preencher o tempo ou criar um ambiente emocional. Mas, meus irmãos, cantar no culto é muito mais do que isso. Cantar no culto não deve ser uma atividade vazia, não deve ser apenas uma performance para os outros ou um momento para expressar nossas emoções. Cantar no culto é um ato de adoração profunda, uma expressão sincera da nossa reverência e amor por Deus. E é por isso que devemos dar a máxima atenção ao significado das palavras que estamos cantando, permitindo que elas toquem o nosso coração e nos conduzam a uma adoração genuína.
Em Colossenses 3, versículo 16, Paulo nos instrui claramente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. Esse versículo nos dá um enorme insight sobre o propósito do canto no culto. Não é apenas sobre cantar as palavras ou sobre a melodia, mas sobre permitir que a palavra de Cristo habite profundamente em nós. Cantar com sabedoria e gratidão significa cantar com a compreensão plena do que estamos dizendo, permitindo que a verdade de Deus se entrelace com nossas vidas. Cada cântico que cantamos deve ser uma oportunidade para refletirmos sobre a grandeza de Deus, sobre o seu amor imensurável, sobre a obra redentora de Cristo em nossas vidas. Isso é o que dá profundidade ao nosso canto, o reconhecimento do que Deus fez e continua fazendo por nós. A adoração verdadeira não pode ser superficial. E cantar com profundidade no culto é uma forma de nos conectarmos verdadeiramente com Deus. Quando cantamos as palavras das canções, devemos lembrar que não estamos apenas repetindo frases, estamos proclamando verdades espirituais que têm poder. O cântico deve ser uma entrega de nosso coração a Deus, uma forma de declarar a nossa gratidão, nossa adoração e a nossa dependência dele. Se cantarmos sem refletir sobre as palavras, sem entendê-las, então nossa adoração se torna vazia. Não é suficiente apenas cantar. É preciso que as palavras que cantamos toquem o nosso espírito, que elas saiam do nosso interior e sejam um reflexo do nosso reconhecimento de quem Deus é e do que Ele fez por nós. Devemos lembrar que o culto é um momento para reconhecer a grandeza de Deus, e o canto é uma ferramenta poderosa para nos aproximarmos dele. Cada cântico é uma oportunidade para refletirmos sobre a obra redentora de Deus, sobre a sua misericórdia, sobre sua graça abundante. Quando cantamos, devemos nos lembrar de que estamos proclamando a verdade da palavra de Deus. Isso não deve ser feito de qualquer maneira. A adoração deve ser feita com reverência, com profundidade e, acima de tudo, com um coração grato. A gratidão é uma marca da verdadeira adoração. Quando cantamos com gratidão, não estamos apenas agradecendo a Deus pelas coisas boas que Ele fez em nossas vidas, mas também reconhecendo que Ele é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória, independentemente das circunstâncias que estamos enfrentando. Cantar com entendimento significa não apenas compreender o que estamos dizendo, mas permitir que essas palavras moldem nossa vida, que elas nos desafiem, que elas nos conduzam a uma maior intimidade com Deus. Quando cantamos com entendimento, nosso coração se aproxima mais de Deus, nossa adoração se torna mais genuína e nossa vida espiritual se fortalece. Não podemos cantar como se fosse apenas uma obrigação ou um ato de entretenimento. Devemos fazer isso com a intenção de nos entregarmos completamente a Ele. Se fizermos do canto no culto uma mera formalidade, algo que fazemos por hábito ou por pressão social, perderemos a oportunidade de nos conectar verdadeiramente com Deus. O culto não é sobre nós, é sobre Deus. E isso deve ser refletido no modo como cantamos. É preciso entender que o culto não é um lugar de entretenimento, e o canto não deve ser uma performance. Quando o canto se torna uma forma de entretenimento ou uma maneira de impressionar os outros, ele perde sua essência. O culto deve ser centrado em Deus, e o canto deve ser uma expressão de adoração pura, desinteressada e sincera. Se a nossa intenção ao cantar não for glorificar a Deus, então estamos cantando em vão. Não podemos nos dar ao luxo de tratar o culto com superficialidade, com uma adoração
que não tem profundidade. O canto no culto deve ser algo mais do que uma tradição ou uma atividade programada. Deve ser um momento de verdadeira entrega, de verdadeira adoração. O risco de cairmos no erro de transformar o culto em um espetáculo está sempre presente. É por isso que devemos estar vigilantes. A verdadeira adoração é aquela que vem de um coração que compreende a grandeza de Deus, que entende o poder das palavras que canta e que se rende completamente a Ele. Cantar com sabedoria é reconhecer que estamos proclamando as verdades de Deus. E isso deve ser feito com toda a nossa alma, com toda a nossa mente e com toda a nossa força. Cantar no culto deve ser, acima de tudo, um ato de fé. É a fé que nos leva a compreender o significado profundo das palavras que cantamos. É a fé que nos faz reconhecer que estamos diante de Deus, o Criador do universo, o Senhor da nossa vida. Cada palavra cantada deve ser uma confissão de fé, um ato de adoração que flui de um coração que foi tocado pelo amor de Deus. Por isso, é hora de refletirmos sobre como temos cantado no culto. Será que estamos cantando com entendimento? Estamos realmente adorando a Deus ou apenas cumprindo um rito? O que você sente no momento em que canta na igreja? Será que seu coração se conecta com as palavras? Ou você apenas está passando o tempo? O verdadeiro adorador não canta sem entender o que está dizendo. O verdadeiro adorador não se limita a palavras bonitas. Ele canta com a alma. Ele canta com gratidão. Ele canta com reverência. Cantar no culto é uma oportunidade de se aproximar de Deus, de refletir sobre sua bondade, sua misericórdia e sua graça. Não perca a oportunidade de adorar a Deus com profundidade, com compreensão, com um coração completamente entregue. O alerta é claro: se não estivermos cantando com entendimento, se não estivermos adorando a Deus com sinceridade, nossa adoração será vazia. E o que seria mais triste do que estarmos num culto fazendo o que deveríamos fazer, mas sem alcançar o verdadeiro propósito da adoração? Que possamos, de agora em diante, cantar com um coração puro, com sabedoria e com gratidão, permitindo que cada palavra de nosso cântico nos conduza mais perto de Deus e nos transforme à sua semelhança. O impacto da adoração verdadeira no corpo de Cristo. Quando falamos sobre adoração, muitas vezes pensamos nela como algo que afeta apenas o indivíduo, como um momento de conexão pessoal com Deus, mas há algo muito mais profundo e poderoso acontecendo quando a igreja se reúne para adorar. A adoração verdadeira não transforma apenas o adorador, mas também o corpo de Cristo. O impacto de uma adoração genuína reverbera além de nós mesmos. Ele atinge nossa comunidade, nossa igreja, e tem o poder de espalhar a glória de Deus de maneira que nunca imaginaríamos. A verdadeira adoração é capaz de transformar o ambiente onde estamos, e isso acontece porque ela é o terreno onde o Espírito Santo se move livremente. Quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, não apenas nossos corações são tocados, mas o próprio ambiente ao nosso redor se transforma. Em Atos 2, versículo 47, vemos um exemplo claro de como a adoração genuína não só transforma vidas individuais, mas também edifica a igreja como um todo, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Os primeiros cristãos estavam constantemente reunidos em oração e em comunhão, adorando a Deus com um coração sincero. E o que aconteceu? Deus acrescentou à igreja aqueles que estavam sendo salvos. A adoração verdadeira tem esse poder. Ela atrai pessoas para Cristo. Ela é um testemunho vivo do poder e da graça de Deus. O impacto de uma adoração verdadeira vai além da experiência pessoal de quem canta.
Quando nos reunimos para adorar, estamos criando um espaço onde o Espírito Santo pode operar de maneira poderosa. Cada ato de adoração, cada cântico, cada oração se soma e cria uma atmosfera onde Deus é exaltado e as vidas são transformadas. O Espírito Santo se move em nosso meio e começa a tocar os corações de cada pessoa presente. Ele nos leva a um novo nível de entendimento, de compromisso e de santidade. E assim, a igreja cresce, se fortalece e a fé dos crentes é edificada. Mas o impacto de uma adoração verdadeira não se limita apenas ao que acontece dentro das paredes da igreja. Quando adoramos a Deus com sinceridade e reverência, nos tornamos um reflexo de sua luz e amor para o mundo ao nosso redor. Nossa adoração serve como um testemunho poderoso para os não crentes. Quando os que estão fora da igreja nos veem adorando com corações puros e cheios de fé, isso desperta algo neles. Eles começam a perceber que nossa adoração é mais do que um ritual. Ela é uma resposta genuína à graça de Deus. E essa resposta é o que atrai as pessoas para Cristo. O culto, portanto, se torna um meio de evangelismo. A maneira como adoramos influencia diretamente como os outros veem a Cristo. Quando cantamos com respeito e reverência, não estamos apenas cumprindo uma obrigação religiosa. Estamos, de fato, edificando a igreja. Cada pessoa que se junta à adoração contribui para o fortalecimento do corpo de Cristo. A adoração não é apenas para Deus. Ela também é um meio de edificação mútua entre os crentes. Quando estamos reunidos em sincera adoração, nos tornamos mais unidos como igreja. Nossa adoração cria um senso de comunidade, nos lembra do nosso propósito comum em Cristo e fortalece nossa fé uns nos outros. Somos, como diz a palavra, o corpo de Cristo, e cada ato de adoração nos ajuda a cumprir a nossa missão como igreja. Quando adoramos de maneira genuína, estamos também ajudando nossos irmãos a se aproximarem de Deus. No entanto, é importante entender que a adoração não pode ser limitada ao culto no domingo ou aos momentos em que cantamos juntos na igreja. A verdadeira adoração não é algo que acontece apenas em determinados momentos. Ela deve se refletir em toda a nossa vida. Quando vivemos uma vida de adoração sincera, nossas ações, nossas palavras e até nossas decisões se tornam uma expressão do que adoramos. A adoração verdadeira edifica a igreja, porque ela não se limita ao momento da música ou da oração, mas permeia todo o nosso ser. Quando vivemos para a glória de Deus, estamos construindo a igreja. Estamos fazendo com que o corpo de Cristo cresça e seja mais forte. O impacto de uma adoração verdadeira também se reflete na força que damos uns aos outros como membros do corpo. Em Efésios 4, versículo 16, Paulo nos lembra: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cada ato de adoração, cada palavra de louvor, faz parte desse ajuste e ligação que Paulo descreve. A adoração verdadeira nos une como igreja, e à medida que nos unimos, nos fortalecemos mutuamente. Uma igreja que adora de forma genuína é uma igreja que cresce em amor, em fé e em compromisso com Cristo. Quando falamos do impacto da adoração verdadeira no corpo de Cristo, devemos lembrar que estamos falando de uma transformação profunda. Não é só um efeito visível ou superficial, mas uma transformação espiritual e emocional que ocorre à medida que nos reunimos em sincera adoração. Quando adoramos a Deus de maneira verdadeira, nos tornamos mais como Ele. E quando nos tornamos mais como Ele, nossa igreja se torna mais forte, mais unida e mais impactante para o mundo ao nosso redor. Mas há um alerta
que devemos considerar com seriedade. Não podemos esperar que a igreja seja transformada pela adoração verdadeira se não estivermos comprometidos com ela de maneira profunda e sincera. Se continuarmos tratando o culto como algo que fazemos apenas por obrigação ou por tradição, se continuarmos cantando de maneira superficial, sem realmente nos envolvermos, não experimentaremos o verdadeiro impacto que a adoração pode ter no corpo de Cristo. A adoração verdadeira exige entrega total. Ela exige que nos rendamos completamente a Deus, permitindo que Ele transforme nossas vidas e nossa comunidade. Se desejamos ver a igreja crescer, fortalecer e cumprir sua missão, precisamos nos comprometer com a adoração verdadeira que nasce de corações quebrantados e humildes diante de Deus. A adoração verdadeira tem o poder de transformar nossa igreja de uma maneira que vai muito além de palavras ou músicas bonitas. Ela é a força que nos une, a luz que nos guia e o meio pelo qual Deus manifesta sua presença entre nós. Meus irmãos, ao mergulhar no tema poderoso e impactante, cantar isso no culto é zombar de Deus, minha alma foi profundamente tocada por uma verdade que ressoa com a essência da fé cristã. A adoração a Deus não é um ato superficial, mas uma entrega total que exige reverência, sinceridade e obediência. A mensagem de Billy Graham, com sua clareza e autoridade espiritual, trouxe à tona a gravidade de oferecer a Deus algo menos do que Ele merece. Como brasileiros, somos um povo apaixonado, expressivo, que ama louvar com cânticos vibrantes e danças alegres, muitas vezes movidos pela emoção. No entanto, este tema me fez refletir sobre como, às vezes, podemos confundir fervor com verdadeira adoração, deixando de lado o que realmente agrada ao coração de Deus. A Bíblia, em Amós 5:23, nos alerta: afasta de mim o ruído dos teus cânticos, pois não ouvirei a melodia das tuas harpas. Essas palavras ecoaram em mim como um chamado urgente para examinar não apenas o que canto no culto, mas o estado do meu coração enquanto adoro. O primeiro sentimento que me envolveu foi um misto de temor e humildade. O exemplo de Nadab e Abiú, em Levítico 10, versículos 1 a 2, que foram consumidos por oferecerem fogo estranho ao Senhor, me fez perceber quão sério é o ato de se aproximar de Deus. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Quantas vezes, por pressa ou distração, entrei na igreja e cantei sem refletir sobre as palavras ou sem alinhar meu coração com a santidade divina? Esse pensamento me levou a um exame de consciência, pois a adoração não é um show para os outros ou uma rotina religiosa, mas um momento sagrado de conexão com o Criador. A cultura brasileira, com sua alegria contagiante, pode nos levar a priorizar a energia do momento, mas Deus busca algo mais profundo, um coração puro, como Davi pediu em Salmos 51:10, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Outro sentimento que surgiu foi a gratidão. João 4:23 a 24 nos ensina que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso me fez agradecer pela graça divina que nos capacita a oferecer uma adoração genuína. Como brasileiro, sei que nossa fé é vivida com intensidade, em comunidades calorosas, onde compartilhamos alegrias e lutas. Mas essa mensagem me lembrou que a verdadeira adoração não se limita ao culto de domingo. Ela é um estilo de vida, refletido em nossas escolhas diárias, na forma como tratamos o próximo, no nosso compromisso com a obediência à palavra. A história de 1 Samuel 15:22, onde Deus diz que o obedecer é melhor do que o sacrificar, foi como uma luz que iluminou meu entendimento. Cantar "Santo és tu" no culto é vazio se minha vida não reflete essa santidade. A lição mais prática que extraí
é a necessidade de intencionalidade na adoração. No Brasil, onde a música gospel é tão vibrante, é fácil se deixar levar pela melodia ou pela emoção, sem meditar no significado das letras. Colossenses 3,16 me desafia a cantar com sabedoria e gratidão, permitindo que a palavra de Cristo habite em mim. Para aplicar isso, decidi reservar um momento antes de cada culto para orar e alinhar meu coração com Deus, pedindo que Ele purifique minhas intenções. Além disso, passei a escolher com cuidado as músicas que ouço e canto, verificando se elas glorificam a Deus e estão alinhadas com sua verdade. Essa prática me ajuda a evitar a armadilha de um culto vazio, como alertado em Mateus 15, 8-9, onde Jesus cita Isaías. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Outra aplicação é viver a adoração como um testemunho. Em Atos 2,47, vemos que a adoração genuína dos primeiros cristãos atraía pessoas para Cristo. No contexto brasileiro, onde a fé é parte integrante da nossa identidade, minha adoração pode impactar minha família, amigos e comunidade. Decidi que, além de cantar com reverência no culto, vou demonstrar minha fé através de ações concretas, como ajudar os necessitados, perdoar quem me ofende e viver com integridade. Isso reflete Romanos 12, 1, que nos chama a oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por fim, aprendi que a adoração verdadeira fortalece a Igreja. Efésios 4,16 nos lembra que cada membro do corpo de Cristo contribui para a sua edificação. Como parte de uma cultura comunitária, onde valorizamos o coletivo, percebi que minha adoração não é apenas pessoal, mas um ato que edifica meus irmãos na fé. Para aplicar isso, comprometi-me a encorajar outros a adorarem com sinceridade, compartilhando o que aprendi e participando ativamente da vida da Igreja, seja orando, servindo ou ensinando. Essas reflexões me transformaram. A mensagem de Billy Graham me desafiou a abandonar a superficialidade e buscar uma adoração que honre a Deus em espírito e em verdade. Que possamos, como brasileiros apaixonados por Deus, viver uma fé autêntica, onde cada cântico, cada oração e cada ação seja uma oferta santa ao Senhor. Meus irmãos, se essa mensagem tocou seu coração e você deseja adorar a Deus com mais profundidade, deixe seu like agora para espalhar essa verdade. Compartilhe este vídeo com seus amigos e irmãos da Igreja, para que juntos possamos crescer na verdadeira adoração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que edificam sua fé. Comente abaixo Amém ou compartilhe o que Deus falou com você através desta mensagem. Fique até o final, pois há uma surpresa que vai abençoar sua vida. Que Deus nos capacite a sermos adoradores em espírito e em verdade. Até o próximo vídeo.